Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma? Contate nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71 200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Desde já eu agradeço a presença dos colegas e credores aqui presentes. Saúde em especial ao Dr. André, representante da Recuperanda. Vamos iniciar o ato. O presente ato trata da continuação da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, que foi iniciada no dia 9 de dezembro de 2024, das empresas Rosimari Ludwig Piscicultura, Indústria de Pescados Rio Vivo Limitada e Décio Aloysio Ludwig Piscicultura, cujo processo de recuperação judicial tramita sobre o número 5001.739-80.2024.8.24.0019 perante a Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Concórdia, Santa Catarina. Comunico também e desde já agradeço a doutora Andréia Ribeiro Nunes, que representa a Cooperativa de Crédito Unicred, ao qual graciosamente aceitou o cargo de secretário do presente ato, conforme determina a parte final do artigo 37 da Lei 11.101/2005. Com relação ao quórum, por se tratar de mera continuidade, eu dispenso a apresentação, né? Reitero, em que pese o vídeo já ter informado, que eventuais apartes, anotações deverão ser enviadas preferencialmente pelo e-mail contato@ajude.com.br, cuja autorização para que esta façam parte da ata já está autorizada. Vamos lá, aos objetivos dessa Assembleia. O presente AGC tem por objeto analisar o plano de recuperação judicial apresentado, bem como o aditamento apresentado no dia 16/1/2025, que se encontra acostado no evento 466, podendo, inclusive, nesse próprio ato, agora,
se apresentar uma nova alteração, cabendo aos credores, se assim entenderem, aprová-lo, rejeitá-lo ou, num caso mais extremo, apresentar um plano alternativo. Para que eu não me delongue na palavra, até porque, sinceramente, não sou eu a estrela do dia, e sim os colegas e os credores, evidentemente, eu passo a palavra ao doutor André para que ele apresente, faça a sua manifestação inicial e faça a apresentação da proposta, bem como do aditamento já apresentado. Com a palavra, doutor André. Doutor André, por algum motivo não estamos lhe ouvindo. Ainda sem áudio. Acredito que o doutor André se retirou da sala e vai entrar novamente aí. Sabe que a tecnologia ela é boa quando funciona sempre. Mas vamos aguardar alguns minutinhos aí para o doutor André retornar. Tenho certeza que o problema será solucionado. Doutor André, eu acho que é alguma questão relacionada à configuração do vosso microfone, né? Porque efetivamente a gente viu e vê que o senhor está não, mas ele não está conectado. É exatamente como o doutor Marcelo formou ali, só ruídos no momento. O doutor André escreveu ali no chat, ele pediu 2 minutinhos, não, sem problema nenhum. Possivelmente ele vai trocar de equipamento. Eu suspendo o ato aí por 2 minutos, é só questão de configuração ali.
Boa tarde. Sim, está perfeito. Mil desculpas pelo transtorno. Não, acontece, doutor. Nossa... O teste foi feito antes do acesso, mas ele não quis contribuir. Não, tranquilamente, doutor. Por gentileza, doutor, pode iniciar a sua fala, a sua apresentação. Estamos lhe ouvindo, por favor. Só um minutinho, deixa eu só liberar, mas antes eu gostaria de dar continuidade, então, agradecendo toda a equipe aí da Esteves Guarda, que sempre foi muito receptiva, né, muito contributiva no processo de recuperação judicial. Certamente, se o processo está dando uma certa celeridade, né, em menos de um ano nós estamos aí para a votação do plano de recuperação judicial, graças ao desempenho, né, da equipe que vem contribuindo para isso daí. E eu muito obrigado, né? Claro que a Recuperanda, juntamente com os demais parceiros do processo de recuperação judicial, o juízo, né, vem fazendo o máximo para que a recuperação judicial seja de fato célere para que os credores possam receber. Então, porque é o objetivo, né? A Recuperanda está aqui para dar celeridade, efetividade no processo de recuperação judicial e que possa ser mantido toda a parceria até então realizada, né, antes mesmo do processo de recuperação judicial. Eu gostaria de agradecer também aos credores que estão aqui. Vocês são o papel principal desse processo de recuperação judicial. Vocês estão aqui com muita paciência, até porque houve uma suspensão do processo. Então, vocês certamente contribuem, né, para a Recuperanda e vocês são os que vão definir o futuro da Recuperanda. Então, a gente, né, falo em nome do Grupo Rio Vivo, é extremamente grato a vocês, pois vocês são os que vão resolver todo esse processo de recuperação judicial e a gente conta com a colaboração, a parceria de vocês nesse momento para que o segmento da Recuperanda seja o mais rápido possível. Eu peço autorização de todos os presentes para fazer uma breve apresentação para vocês. Então, por favor, solicito o acesso ali da tela. Vocês conseguem acompanhar a tela que eu estou transmitindo? Sim, doutor. Bem, vamos lá. Então, dando seguimento ao processo de recuperação judicial, né, nós temos aqui algumas considerações para apresentar para os credores, em especial para demonstrar de fato o comprometimento da Recuperanda em realizar o segmento, né, e cumprimento do rigor da lei de recuperação judicial. Então, nós temos aqui, no dia 22 de fevereiro, foi feita a distribuição do processo de recuperação judicial, né, em menos de um mês aí houve o deferimento por parte do juiz universal. Em sequência, foi apresentado o plano de recuperação judicial dentro do prazo legal de 60 dias. Né, houve a publicação da lista do administrador judicial dos créditos habilitados. No dia 25 de junho, cumprindo o controle de legalidade, né, realizado por parte do juiz e do administrador judicial, em parceria com a análise, foi apresentado o plano de recuperação judicial do Grupo Rio Vivo. Né. Posteriormente, o edital de credores, e no dia 16 de janeiro, né, é preciso reforçar isso para vocês, foi apresentado um aditivo, né, que foi protocolado no evento 466, que todos aí podem ter acesso. A gente tentou publicar isso, divulgar no processo com a maior antecedência possível, que justamente é a inclusão de uma cláusula de credor parceiro financeiro. A Recuperanda, pensando, né, em todas as instituições financeiras que contribuíram para o processo de segmento, nada mais justo do que apresentar uma forma de pagamento alternativa para aqueles que vão contribuir, que possam contribuir com as atividades que serão mantidas da Recuperanda. Então, se porventura, né, a gente está aqui hoje para expor o plano, né, falar sobre as cláusulas que foram colocadas, as condições de pagamento de cada classe. Então, se algum credor tiver alguma dúvida,
por favor, sinta-se à vontade para questionar, para perguntar. Nós estamos aqui para tratar da melhor forma possível o processo de recuperação judicial. E sei da importância, nós sabemos da importância do comprometimento com todos vocês. Dando seguimento, né, agora, mais precisamente ao processo de recuperação judicial, é importante trazer algum contexto histórico para vocês do Grupo Rio Vivo. Né? Quando nós falamos de empresa, né, de empresário, vocês todos aqui, né, que estão aqui para votar no plano são empresários, nós estamos falando de sonhos. Né? Lá em 2007, o Décio e a sua esposa, né, eles iniciaram as atividades de piscicultura juntamente com alguns familiares, visando, né, mais uma produção de criação de tilápia. Com um sonho de crescimento, de desenvolvimento, e quando você fala sonho, você quer expandir para outras pessoas, eles resolveram, então, constituir a empresa Indústria Rio Vivo, né, para a embalagem e a industrialização da piscicultura que eram criadas nas terras aí do interior de Descanso. Esse sonho deu certo, né, ele, por mais de 17 anos, aí, está trabalhando, desenvolvendo a região de Descanso. Nós falamos em torno de 40 famílias que são beneficiados diretamente, né, com a empresa Rio Vivo. Isso é um valor extremamente significativo numa cidade tão pequena como Descanso, e sem contar os empregos indiretos, né, os parceiros, que tem muitos piscicultores ali da região que também entregam matéria-prima, no caso a tilápia, enfim, outros tipos de peixes, para a industrialização. E esse sonho que começou lá em 2007, como toda empresa, né, até tem uma pesquisa do IBGE de empresas que iniciaram a atividade em 2009 e em torno de 2019 não passam de 10 anos, ou chegaram até 10 anos, 80% das empresas. E a Rio Vivo não, a Rio Vivo iniciou em 2007, estamos aqui em 2025 em plenas atividades, agora cada vez melhor com o processo de reestruturação e segmento. E esse sonho lá de 2007 do Décio e indiretamente dele e da sua esposa, agora envolvendo o filho que está trabalhando junto com a família na produção, ele enfrentou dificuldades, né? Inicialmente, as primeiras dificuldades foi de 2010 e 2015, foi uma questão de reestruturação comercial, né? Eles tentaram iniciar umas atividades que depois acabaram muito certo, mas com muita dificuldade em Chapecó, né? Teve uma questão de ineficiência, necessidade de substituições, uma baixa de venda, né? Então, ali foi onde surgiu os primeiros problemas. No curso disso daí, né, teve uma questão de 2020 em diante, as representantes tiveram que fazer investimentos para atender as exigências dos órgãos sanitários. Né? O Grupo Rio Vivo, quando a gente fala do Grupo Rio Vivo, a gente fala em qualidade de produto, de mercadoria. Né? Eles foram pioneiros na industrialização de tilápia a vácuo, né? Pacotes a vácuo, e depois outras empresas nesse mesmo ramo acabaram adotando. Então, certamente, com esse tipo de atividade, demonstra que eles sempre quiseram entregar produtos de qualidade e com todas as certificações necessárias. Depois conseguiram, inclusive, a da CISM, né, para fazer a venda nacional desse produto. Só que, consequentemente, quando você faz investimentos de alta qualidade, isso traz reflexos financeiros, né? Você tem que fazer aportes de capital de giro, fazer investimentos internos na empresa. E com muita dificuldade, né, houve um investimento maior, teve que fazer a substituição da linha trifásica, e neste mesmo ano, com esses problemas financeiros que já enfrentavam, houve um embargo de 40 dias das atividades da empresa, que teve que, na verdade, reduzir a operação em 30% da capacidade, porque não liberava alguns alvarás. Então, imagina para uma empresa que estava realizando investimento, adquirindo maquinários, ampliando o chão de fábrica, né, a estrutura da matriz, ali em Descanso, ter que ficar parado por 40 dias, ali, quase 30% da operação. Mas, enfim, em 2021 isso também trouxe alguns reflexos, porque os maquinários foram adquiridos, precisou ser ainda ajustados, e podemos dizer que as maiores gravidades, os problemas maiores da empresa surgiram nos últimos 3 anos, ali de 2024, que é quando é feito o protocolo da recuperação judicial. Mesmo com tantos investimentos na fábrica, houve problemas com a saída de caminhões, né, em 2020, que acabou prejudicando. Tivemos a questão também do faturamento, que era para ser em torno de 1.400.000, foi para R$900.000. Isso é um reflexo muito desgastante para a empresa.
Houve questão de descarte de lotes de tilápia por má conservação de terceiros. Quando a gente fala terceiros, é que eles tentaram fazer algumas parcerias de logísticas, né? E não houve uma conservação correta e acabou eles tiveram que assumir essa obrigação financeira, né? Então, em contrapartida a isso, eles tiveram que buscar capital de giro, desde pessoas físicas, né, próprios envolvidos ali, como também instituições financeiras. Isso tudo foi criando uma bola de neve, né? Hoje, para os credores terem ciência da importância do processo de recuperação judicial, a recuperação judicial é um processo que não tem autor e réu. A recuperanda, ela está aqui no mesmo barco que os credores. A partir do momento que você está classificado no quadro geral de credores, isso demonstra que a recuperanda quer assumir a obrigação que tem. Nós sabemos que muitas empresas podem encerrar as atividades, o credor vai lá, abre um outro CNPJ, o devedor, abre um outro CNPJ e segue a vida. Aqui, nós estamos falando de pessoas honestas, de pessoas que querem cumprir com as suas obrigações, mesmo com dificuldades. Então, eles assumiram esse compromisso. É claro que não temos como pagar todos os credores do valor do crédito que se encontra. Justamente até por causa que o próprio ativo da empresa não é capaz de saldar essa obrigação. Esse seria a vontade, com certeza, de todos da empresa. Era assumir todas as obrigações, mas isso não é viável hoje em dia. E considerando que foi feita uma análise a partir de 2023 por uma empresa Recorp, que faz a reestruturação, que a empresa é viável de segmento, até por causa da estrutura que foi implantada, ou seja, temos faturamento a longo prazo, a empresa vai se soerguer se for aprovado o plano de recuperação judicial, nada mais justo que seguir com esse CNPJ, seguir com o empreendedorismo do Grupo Rio Vivo. Então, nós contamos com os credores para votarem favorável à aprovação do plano e a gente poder seguir com as obrigações. Certamente, o Grupo Rio Vivo é extremamente grato com a votação favorável do plano, pois eles entendem que vocês estão dando mais um voto de confiança para eles, né? Ao longo desses 17 anos, certamente, eles contribuíram de algum modo com vocês como credores, né? Eles trouxeram rendimentos de algum modo e hoje eles estão pedindo um voto de confiança de vocês. E a gente torce para que esse plano seja aprovado. E agora, partindo um pouco mais da apresentação do plano, né, eu peço liberação de acesso para o Guilherme, da Recorp, né? Ele vai dar seguimento ali às tratativas iniciais. Antes, desculpa, eu gostaria de pontuar algumas medidas que eu já falei sobre a recuperanda, do que vai ser adotado para dar seguimento. A recuperanda, o plano que foi apresentado para vocês já passou para o controle de legalidade do juízo. Isso quer dizer o quê? Que está em conformidade com o artigo 53 e demais normas da Lei de Recuperação Judicial. Então, a juíza de recuperação judicial aprovou, né, validou o plano que foi apresentado. Agora, para vocês discutirem, né, nós discutimos aqui na Assembleia. Isso quer dizer que os requisitos de viabilidade econômica também estão presentes no plano de recuperação judicial. E a empresa, comprometida, de fato, em manter as atividades e cumprir, honrar com o plano que está sendo apresentado, está adotando diversas medidas desde 2023, né, como, por exemplo, novas políticas comerciais, ajuste do preço de recebimento, análise de crédito mais rigorosa, o preço da tilápia teve que ser ajustado, praticado no mercado, que estava abaixo, né? Redução de custos e despesas, né? Isso envolve renegociação de contratos, revisão do processo de custeio, suspensão de investimento de forma temporária, novas práticas de gestão, né, que foi a contratação da Recorp, apuração de indicadores, resultados analisados mensalmente, reorganização interna, né, e descentralização da administração e proibição de margens negativas e padronização do controle. Esses são alguns dos atos que estão previstos no plano para, de fato, reestruturar a empresa e dar seguimento, né? É um sonho aí que está sendo mantido e que tem existe potencial de manutenção a longo prazo. Então, agora, de fato, passo a palavra para o Guilherme para lhe apresentar como é que foi ajustado dentro da capacidade financeira do grupo o pagamento desse plano. Primeiramente, boa tarde, né? Me ouvem? Tudo certo? Sim. Perfeito, então. Tá. Boa tarde a todos, né? A gente está aqui hoje para apresentar a proposta,
né, que foi debatida incansavelmente com todos os credores, né, eu gostaria de, primeiramente, antes de explicar a proposta, agradecer todos os credores que me receberam, tanto eu quanto o Décio, né, a gente teve aí uma rodada de negociação com os credores, explicando, principalmente nas classes aí, na classe dos credores quirografários, os produtores rurais, tá, que, em sua maioria, para nossa felicidade, e retornaram já com o fornecimento de pescados, tá? Demonstrando a confiança na Rio Vivo e de que a Rio Vivo vai conseguir fazer o pagamento dos seus credores, né? A Rio Vivo é pioneira na produção de tilápias no extremo oeste de Santa Catarina, né? É uma empresa que não nasceu há 4, 5 anos atrás, então a empresa tem 17 anos de atuação e participou ativamente do fomento da piscicultura na região, né? Então, se a piscicultura hoje, na região do extremo oeste de Santa Catarina, ela tem esse desenvolvimento, tem o dedo da Rio Vivo, tem o dedo do Décio, que fomentou isso lá atrás, né? Dito isso, eu vou aqui passar resumidamente o que está no plano e nos seus modificativos na questão da forma de pagamento, tá? Então, a classe 1 com os credores trabalhistas, né, a gente vai fazer o pagamento em 12 parcelas, né, e tem alguma diferenciação por questão de valores, né? Então, para os créditos trabalhistas até R$30 mil serão pagos 100% dos créditos, de R$30 mil e 1 centavo até 50 mil, 70% dos créditos, e os créditos trabalhistas acima de R$50 mil e 1 centavo, 50% dos créditos, tá? Não existe um prazo de carência, então o pagamento é 30 dias após a homologação do plano de recuperação judicial, e a correção monetária e os juros é 20% taxa Selic, mais juros pré-fixados de 1% ao ano, a partir da distribuição do pedido da recuperação judicial, que foi em fevereiro do ano 2024. Né? Pode passar, por favor, André? Uhum. A classe 2, então, nós não temos mais nenhum credor habilitado, né? Então, neste momento, a classe 2 inexistem credores, e os credores quirografários existe uma proposta comum, né, que é o pagamento de 10% do crédito, 23 meses a partir da homologação do plano de carência, e a amortização 120 parcelas mensais iguais sucessivas iniciadas após o prazo de carência. A correção monetária e os juros é 20% da taxa Selic, mais juros pré-fixados de 1% ao ano a partir da distribuição do período, também em fevereiro de 2024. Por favor, André. Né? Os créditos ME e EPP, tá? Eles têm uma proposta única, né? 100% do crédito em 12 meses, em 12 parcelas iguais e sucessivas. A correção, 20% da Selic, mais juros pré-fixados a partir de 1% ao ano, a partir da distribuição do pedido. E aqui eu gostaria de ressaltar a importância dos credores fornecedores, tá? Os fornecedores, principalmente os fornecedores de tilápia, de peixe, tá? Eles foram essenciais para que a Rio Vivo pudesse estar até hoje e continuar com o plano para pagamento dos seus credores, tá? A gente teve uma rodada de negociação que iniciou com muita dificuldade, né? Mas após o entendimento e após que para todos era melhor que a Rio Vivo continuasse, o entendimento de vários desses credores, né, que inclusive muitos fornecem pescados hoje para a Rio Vivo, né, a gente chegou a um denominador comum de como pagá-los, né, e essa dívida concursal. Então, quem serão os nossos credores, fornecedores de insumos, colaboradores? Eles receberão 100% do seu crédito, né, sem carência, isto é, a partir de 30 dias da homologação do PRJ. E como que vai ser amortizado isso? 10% do valor total dos novos fornecimentos corridos no mês serão pagos no mês imediatamente subsequente ao fechamento do fornecimento. Então, o credor que esse mês entregou R$100 mil de pescados, no mês subsequente ele vai ter direito a receber R$10 mil sobre o valor do passado, né?
Esse é o mecanismo que a gente conseguiu chegar a um denominador comum com muitos credores, que talvez não seja o ideal, não é o que todo mundo quer, mas é o que é possível ser feito hoje, né? Então, eu agradeço muito o entendimento desses credores e a paciência com que eles tiveram para, primeiro, entender o plano de recuperação judicial e, segundo, entender o que a gente pode pagar. A correção monetária e os juros também são 20% da taxa Selic, acrescida de juros pré-fixados de 1% a partir da distribuição do pedido, né? E temos aí o fruto do último aditivo que foi protocolado ontem, né? Doutor André, se puder descer para mim, por favor, né? O credor colaborador financeiro, né? Então, a gente tem aí o credor colaborador financeiro, que são instituições financeiras que vão proporcionar com que a Rio Vivo continue, né? Então, que a empresa continue, né? Então, os termos acordados, né, em forma resumida, né, elas são pagamento de 75% do crédito, uma carência de 12 meses a contar do dia de hoje, né, da AGC que aprovaram o PRJ, que é o que todos aqui esperamos que aconteça, com amortização de 108 parcelas mensais e consecutivas. A amortização se dará pelo sistema SAC, acrescido de encargos financeiros, e iniciando em 30 dias após o término da carência. A correção monetária será de TR mais 1% ao mês, incidente sobre o saldo devedor total, a partir da data da aprovação da RJ em AGC, e juros remuneratórios contratados para o período da adimplência, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Né? Tem algumas condições de enquadramento para o crédito de colaborador financeiro, tá? Existe uma solicitação por parte da empresa de a suspensão das ações dos obrigados devedores solidários, né? Já que estamos sendo parceiros, né? Então, estamos chegando também, faz muito sentido, né? Com que as ações contra os co-obrigados estejam suspensas enquanto o plano estiver sendo cumprido. Né, estar enquadrado como crédito concursal e votar favoravelmente à aprovação deste plano, né, e seus modificativos apresentados pela Recuperanda e ser aceito pela Recuperanda como credor parceiro financeiro. Essas, resumidamente, são as condições que, evidentemente, estão expostas todas no evento já citado pelo colega André, né, e peticionado ontem nos autos do processo. Eu acredito que seria, né, a forma de pagamento. Então, são aceitas transferência bancária, DOC, TED e PIX. Os comprovantes de transferência servirão como comprovante de quitação, né? E os credores deverão informar a conta corrente indicada para pagamento no prazo de 15 dias da homologação do plano, né? Então, a gente precisa aí que os credores indiquem a conta para pagamento, né? Essa comunicação pode ser via física, via carta ou via e-mail, que está dentro do processo. Né? Resumidamente, né, é a forma de pagamento. Eu acredito que todos já puderam ter acesso ao plano e também aos seus modificativos. Eu aqui agradeço a atenção de todos que tiveram. Teve credores aí que eu fiz mais de 8 reuniões para poder explicar e a gente debater e conseguir chegar num caminho onde seja viável a aprovação deste plano. Muito obrigado. Bom, pessoal, encerramento aí da apresentação por parte da Recuperanda. Eu abro o espaço para os credores se manifestarem, se têm dúvidas, questionarem a apresentação, os termos, e será respeitada, assim, eu só peço para como hoje também é sexta-feira e todo mundo, eu peço o seguinte, que cada credor tenha 5 minutos para se questionar, apresentar o seu questionamento, e eu vou respeitar a ordem apresentada no chat, tá? A primeira a pedir a palavra foi a doutora Débora Schuch, me desculpe se eu expressei errado o vosso sobrenome, que representa o Banco Bradesco. Por gentileza, doutora Débora, com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos, estão me ouvindo?
Então, tá. Considerando o que foi apresentado no último evento, né, o aditivo ao plano, que prevê as condições do credor colaborador financeiro, e considerando a previsão de que o credor que tem interesse em assim se manifestar precisa fazê-lo em assembleia, então, o credor Bradesco, eu peço desde já que fique consignado em ata, ele manifesta interesse na adesão nessa condição de credor colaborador financeiro, tá? Conforme o aditivo do evento 466, mas desde que não ocorra a concessão de novos créditos, financiamentos, o que me parece que já consta ali no aditivo também, e além disso, também juntamente com o pedido de exclusão daquela previsão da cláusula que pede a suspensão das ações contra os devedores solidários e coobrigados mediante o pagamento de custas e honorários. E considerando que o aditivo prevê que depende de manifestação, concordância da recuperanda, gostaria de ouvir a recuperanda também nesse sentido. De início, também já autorizo o registro solicitado pela doutora Débora e passo a palavra para o doutor André para esclarecimentos. Doutora Débora, agradecemos a sua consignação em ata, né? Nós estamos verificando aqui o crédito, mas acredito que não seja do interesse da recuperanda o Bradesco como parceiro financeiro nesse momento. Então, só em complemento, rapidamente, eu gostaria de consignar também em ata, então, que é um direito do credor em aderir às condições do plano, no caso, a cláusula credor financeiro, credor colaborador financeiro, porque é vedado, segundo o nosso ordenamento, o tratamento desigual entre os credores da mesma classe. Então, eu peço que fique consignado em ata. Obrigada. Autorizado, eu peço ao pessoal da Jude que consigne em ata os exatos termos que a doutora Débora colocou para posterior análise. O próximo, doutor Marcelo Bertola, eu só não sei qual o credor que ele representa, mas já está autorizada a palavra. Boa tarde, doutor. Eu represento o Banco do Brasil. Vocês estão me ouvindo bem aí? Agora sim, perfeito, doutor. Então, eu represento o Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil tem interesse em aderir à cláusula de credor parceiro financeiro, tá? E também, né, pede a manifestação da recuperanda quanto à adesão do banco. Boa tarde, doutor Marcelo, tudo bem? Boa tarde. A recuperanda, analisando o crédito aqui, entendo que é possível a aceita do Banco do Brasil como credor parceiro financeiro. Então, doutor, peço então só o registro em ata aí, né, da concordância da recuperanda com a adesão do banco à cláusula de credor parceiro financeiro e registrar que o banco, né, vai enviar ressalvas também, tá, para constar na ata, por e-mail, tá? Perfeito, autorizado o registro, tanto o registro de colaborador parceiro quanto de aceite. E bem como, claro, as ressalvas que serão apresentadas futuramente. Futuramente não, eu peço que imediatamente, né, doutor? Já estou enviando, doutor. Tá bom, muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Eu queria, não há mais ninguém na fila? Tem mais alguém com alguma dúvida? Pelo chat ali não há ninguém pedindo a palavra. Vamos lá, mais uma chance? Não há um leilão, mas assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e mais uma chance. Bom, pelo jeito não há. Alguém está digitando. Vamos esperar essa pessoa. Só um minutinho, alguém está digitando algo. Eram só as
as ressalvas do Dr. Marcelo. Bom, não havendo mais nenhum interessado na palavra e nem no questionamento, eu autorizo a plataforma a dar início à votação, que será feito apenas para fins de conhecimento, por um expediente específico de votação, sendo que para aprovação do plano são necessárias a maioria por cabeça, ou seja, a maioria de trabalhadores independente do passivo, credores quirografários, a maioria que nós chamamos de cabeça, ou seja, individualmente, mais o passivo, e microempresa, apenas a maioria também individual, independente do passivo. Feito tais esclarecimentos, eu coloco e autorizo o início da votação, eu concedo aí 5, 10 minutos para que todos votem. Assim que proclamado o resultado, assim que finalizada a votação, está autorizado a proclamação do resultado. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote selecionando o card rosa no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Bom, pessoal, boa tarde. Como vocês podem ver, o plano foi aprovado na classe 1 com 100% dos votos e na classe 4 com 100% dos votos evidentemente presentes. Na classe 3, o plano foi aprovado por cabeça também, com 10 votos contra 4 contrários, um percentual de 71,47%, perdão, 43%, e não aprovando 28,57%. Em relação ao passivo, ele também foi aprovado por 82,11% do passivo, ou 6.349.465,57 centavos, aprovando o plano, e rejeitando por 17,89% do passivo presente ao ato, que representa R$ 1.383.034,38. Então, nos termos, como já indiquei, a classe 4 tinha 2 credores presentes que aprovaram o plano, e no caso deles é por cabeça. Desta maneira, nos termos do artigo 45, o plano está aprovado pelos credores e o resultado, juntamente com o parecer da administração judicial sobre a legalidade de cláusulas e outros elementos agora apresentados, será enviado à magistrada para que tome a decisão final sobre o assunto. Desde já eu agradeço a presença de todos e vou pedir poucos minutos para a gente realizar a leitura da ata, o qual já está sendo elaborado pelo pessoal da plataforma Ajude. 2, 3 minutinhos, pela rapidez que eu conheço, devem apresentar. A agilidade da plataforma é muito rápida. Vamos lá. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação. Indústrias de Pescado Rio Vivo Limitada, Décio Aloysio Ludwig Piscicultura, Rosmari TG Ludwig Piscicultura. Processo de recuperação judicial número 5001-739-80.2024.8.24.0019. Vara Regional de Falências, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia, Santa Catarina. No dia 17 de janeiro de 2025, às 15 horas, só um adendo. Se houver algum equívoco na ata, eu peço para quem assim compreender que faça o registro ali no chat para correção. Mas retomando. No dia 17 de janeiro de 2025, às 15 horas, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Esteves Guarda, a Administração Judicial Limitada, sob a presidência do Dr. Luiz Henrique Guarda, retomou os trabalhos suspensos no dia 6 de novembro de 2024. Ou era dezembro? Eu posso estar enganado, tá? Vamos dar uma conferidinha, mas eu acho que eu posso estar enganado quando eu fiz os meus registros. No que era dezembro ali. Acho que, se não falha a memória, era no dia 12 de dezembro, se eu não estiver enganado. Peraí, cadê meu registrinho aqui? Dia 9 de dezembro. Isso. Então, eu solicito a retificação, retomou os trabalhos suspensos no dia 9 de dezembro de 2024. Exatamente, agora está perfeito. Então, instalado no dia 6 de novembro, suspensa na mesma data e retomada em 9 de dezembro e, por sua vez, retomada nesta data. As recuperandas estiveram logadas no sistema, sendo representadas pelo Dr. André Luiz Gralha Bernardi, em atenção ao disposto no artigo 37, parte final da Lei 11.101/2005, permaneceu secretariando os trabalhos o credor Cooperativa de Crédito Unicred, representado pela doutora Andréia Ribeiro Nunes.
devidamente cadastrados, compareceram mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes na lista de presença anexa, vai ser titulares de 100% dos créditos da classe 1, 99,23% dos créditos da classe 3 e 100% dos créditos da classe 4, considerando esses percentuais, né, claro, o quórum da solenidade de instalação. Com a palavra, o presidente declarou a retomada à Assembleia Geral de Credores, instalada no dia 6 de novembro, suspensa na mesma data e reclamada em 9 de dezembro. Ocasião em que foi suspensa e cuja ordem do dia era instalação da Assembleia Geral de Credores, designação de um secretário ou uma secretária, por escolha da administradora judicial dentre os credores presentes, aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação apresentado pelas recuperandas, constituição do comitê de credores, próxima página, a escolha de seus membros e sua substituição, e ou qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Concedida a palavra às recuperandas, o Dr. André Bernardi apresentou por meio de compartilhamento em tela resumo do plano de recuperação judicial. Durante a apresentação, destacou as razões da crise enfrentada pelas empresas e a viabilidade de seu soerguimento. Enfatizou que a nova proposta anexada em 16 de janeiro de 2025, no evento 466 dos autos, inclui cláusula específica para credor colaborador financeiro e ressaltou que as condições apresentadas já foram submetidas ao controle de legalidade pelo juízo. Em complementação, o senhor Guilherme Jacobus realizou uma breve explanação acerca das condições de pagamento, propostas e demais premissas do plano. Faltou uma vírgula ali depois. Condições de pagamento, vírgula, propostas e demais premissas. Na linha 28 ali. Bem o finalzinho ali. Aí, pagamento, vírgula. Aí. Perfeito. Ato seguinte foi aberto aos credores o direito de fala. A doutora Débora Schuch, representante do Banco Bradesco, manifestou o interesse do credor em aderir à cláusula de credor colaborador financeiro, desde que não condicionada à concessão de novas linhas de crédito, requerendo ainda exclusão das condições de suspensão das ações promovidas em face de devedores solidários e pagamento de custas e honorários. Em resposta, o doutor André informou que não há interesse da recuperanda, neste momento, na adesão do Banco Bradesco como credor financeiro. A doutora Débora requereu que fosse registrado o direito do credor em aderir à condição da cláusula de colaborador financeiro ante a vedação legal de tratamento desigual entre os credores da mesma classe. Dr. Marcelo Bertola, representante do Banco do Brasil, também manifestou o interesse do credor em aderir à cláusula de credor colaborador financeiro. Dr. André, representante das recuperandas, informou que as devedoras aceitam a inclusão do Banco do Brasil como credor colaborador financeiro. Ausente demais solicitações de fala pelos credores, demonstrou-se aos participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para computo dos votos. Esclarecidos os presentes, colocou em votação o plano de recuperação judicial e primeiro aditivo, oportunidade em que foram apurados os resultados abaixo, compartilhados em tela e lidos pela administração judicial. Ali tem os percentuais já apresentados. Os credores Banco Bradesco e Banco do Brasil encaminharam por e-mail ressalvas que seguem anexos à presente ata e integram os atos assembleares. A presente ata de assembleia vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pela devedora e por 2 membros de cada classe presente, por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetido ao juízo em até 48 horas, assim como estará disponível no site da administração judicial. Ainda, a íntegra da gravação da Assembleia poderá ser acessada nos canais da administração judicial e da Ajude no YouTube. Esteve guarda, administração judicial, administrador, tal. Aí constam
os nomes da recuperanda, a nobre secretária, doutora Andréia, e abaixo os nomes de Amanda Provisani Bonamigo, credor de membro da classe 1, Valdecir Banfi, segundo credor membro da classe 1, Cicobi São Miguel, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, credor membro da classe 3, Banco Bradesco, credor membro da classe 3, FC Pisos e Revestimentos Industriais, credor membro da classe 4, e FCR Materiais de Construção, credor membro da classe 4. Desde já pergunto se há alguma retificação a ser feita. Pelo visto, não há nenhuma retificação. Desde já agradeço a todos a presença, declaro encerrado o presente ato e solicito assim apenas a gentileza o quanto antes puderem assinar a ata. Eu agradeço porque nós temos um prazo bem exíguo, ainda mais considerando que teremos um final de semana. Tá? Boa tarde, bom final de semana a todos, bom descanso. Muito obrigado. Doutor André, gostaria de falar alguma coisa? Agradecer ao doutor novamente e obrigado à Jude, né, pela ação também sempre impecável. Tá, ok. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, bom final de semana e até uma próxima.